Bem, pessoal, a gente ficou aí na última aula, né, de colocar para vocês um vídeo que vai mostrar como usar a ferramenta de análise da transformada rápida de Fourier para mostrar, né, para calcular a distorção harmônica total para o THD, né? Então a gente vai usar a ferramenta do FFT, né, aqui no MATLAB, perdão, para ela calcular para a gente a distorção harmônica total. FFT, para quem não sabe, é Fast Fourier Transform, tá? Então a transformada rápida de Fourier. Então eu vou abrir aqui o arquivo, tá? Esse arquivo eu vou disponibilizar para vocês aí na descrição do vídeo. Tá aqui a simulação, né, no Simulink. Eu estou usando o MATLAB versão 2014, tá? Então vocês podem usar qualquer versão que ela tem essas toolboxes, tá? Só para quem não conhece, né, eu vou abrir aqui o Simulink só para mostrar onde é que tá aqui nesse MATLAB 2014. Tá aqui a janela do Simulink. A gente vem lá em Simscape, tá? Sim Power System. Aqui, ó, tá? E aqui tem as ferramentas que a gente usa nessa tela, tá? Eu estou fazendo esse vídeo mais rápido porque o vídeo anterior, da aula anterior, ele já tem o passo a passo de como construir esse retificador, tá? Então vou voltar aqui para o modelo. Então o retificador não controlado de meia onda, monofásico, nada mais é do que essa fonte aqui de 220, esse diodo e essa carga de 10 ohms, tá? Fazendo aqui um circuito série, tá? Aqui, vou marcar aqui, ó. Opa, perdão. Vou marcar aqui o circuito série. Pronto, é esse circuito que é o retificador não controlado de meia onda, monofásico. Tá? O restante aqui são instrumentos virtuais que a gente vai usar para medir a tensão, a corrente da carga, tensão e corrente no diodo e as potências, tá? Que é o que interessa pra gente. Também tem um osciloscópio aqui, ó, que ele vai mostrar pra gente as formas de onda, que é o que a gente interessa, tá? Então a gente vai pegar a forma de onda da tensão na carga ou da corrente e nesse caso, como a carga é resistiva, a forma de onda da tensão da corrente, perdão, vai ser igual à forma de onda da tensão, só que a amplitude é menor, né? Porque tem uma resistência aqui nessa simulação de 10 ohms, tá? Então eu vou rodar aqui a simulação, como eu já falei, tá? Eu vou colocar aí na descrição do vídeo a aula anterior e esse arquivo aqui para vocês baixarem depois, para vocês fazerem, repetirem, né, essa simulação aí no MATLAB de vocês, tá? Então, ó, eu vou rodar aqui a simulação, tá? Perceba que todos os bloquinhos aqui de saída, ó, estão zerados. Quando a gente rodar a simulação, ele vai calcular, tá? Eu coloquei aqui 60 milissegundos, que é suficiente, tá? Para mostrar quatro ciclos aí, tá? 4 períodos. Não precisa botar mais tempo, porque senão fica muito longo, tá, a simulação. Então vou aqui simular, aqui em Run. Leva um tempinho. Aí aqui embaixo vai aparecer uma barrazinha verde. Aqui, ó. Com a porcentagem da simulação, tá? Como é a primeira simulação que eu rodei agora, ele leva um pouco mais de tempo. Mas as próximas são mais rápidas, tá? Teve aqui alguns erros. Na verdade são warnings, né? São atenções. Mas que não compromete aqui a nossa... Parece que estourou o buff aqui, tá? Mas não compromete a nossa simulação, tá? Vou até fechar aqui e mostrei só para mostrar. Então perceba que agora tem os valores aqui, tá? Então, como eu falei, tá? O amplificador, perdão, o circuito retificador a monofásico do meia onda, esse daqui. E aí a gente pegou a tensão aqui, ó, na carga, utilizando essa ferramenta. Tá, a tensão aqui, ó, exatamente em cima da carga. Aqui, tá vendo? E esse bloquinho mede a corrente da carga, tá? Aqui ele entra em série, tá? Entra aqui e a corrente sai aqui. E aqui é o valor, a matriz, né, que a gente chama. O vetor, perdão. Vai sair aqui um vetor que vai nos dar, né, de acordo com a taxa de amostragem aqui, que a gente tem aqui na simulação, na configuração do modelo, ele vai me dar aqui um vetor com as medições a cada 1 microsegundo que a gente colocou nessa configuração, tá? E aqui a saída da tensão, tá? Aqui vai para esses blocos aqui que estão marcados aqui
em azul, tá? Então aqui vai a corrente para todos esses blocos e aqui vai a tensão, tá? Na carga. Então a partir da tensão da carga a gente joga uma amostra aqui pro osciloscópio, que vai ser o primeiro gráfico lá que a gente vai ver. Eu mostro, a gente também calcula aqui, tá? A tensão média que vem para esse display, tá? A gente sabe que a tensão média e a corrente média para a gente não tem utilidade para o cálculo de potência média. E aqui eu faço um comparativo, tá? Eu multiplico tensão e corrente média para mostrar que é diferente de tensão. Aqui, a tensão média vezes corrente média dá um valor diferente de potência média, tá? Que a gente vai calcular pelo produto da tensão e da corrente, tá? Isso aqui é só para mostrar isso, essa diferença, ok? E aqui embaixo eu também jogo uma amostra da tensão para um bloco de cálculo de valor eficaz, tá? RMS. E aqui sim o valor correto da tensão eficaz na carga. E esse outro bloco de baixo, a corrente eficaz que vem daqui, ó, desse bloquinho, tá? Então aí sim, multiplicando corrente e tensão, a gente vai ter potência média, tá? Eu calculo a potência média por esse método, que é calculando corrente eficaz e tensão eficaz, multiplicando os dois, dá potência média. E eu faço o método correto mesmo, né? Que é esse daqui, tá? Que é pegar o vetor de tensão e o vetor de corrente, daqui, ó, tá vendo? O vetor de corrente e o vetor de tensão, multiplicar os dois e calcular o valor médio. Esse é o correto que a gente viu na teoria, tá? Que a potência média é a área da função potência, né, no período dividido pelo período, ok? Bem, e o que interessa mais pra gente aqui, ó, é calcular a distorção harmônica total na tensão na carga, tá? Então vou abrir aqui o osciloscópio, aqui, ó, 2 cliques. E aqui estão as formas de onda, tá? Opa, perdão, acabei mexendo aqui. Deixa eu voltar lá. Aqui estão as formas de onda. Deixa eu dar um zoom na tela e um auto scale, tá? Para ele botar na escala, tá? Então o primeiro gráfico aqui mostra a tensão em amarelo e a corrente aqui em roxo, tá? Em rosa. Esse segundo gráfico é a potência na carga, tá? Que é a tensão vezes a corrente. E esse terceiro gráfico é a potência a instantânea, né? No diodo, tá? Para o cálculo de rendimento. Então, antes de calcular a transformada rápida de Fourier e, consequentemente, a distorção harmônica total, a gente precisa aqui configurar o display para aparecer lá na ferramenta, tá? Do FFT. Antes disso, ó, eu vou minimizar aqui e vamos abrir aqui a ferramenta do FFT, tá? Que fica aqui no bloquinho do Power GUI, tá? A gente já viu que para trabalhar com essa toolbox Sim Power Systems, a gente precisa colocar sempre esse bloquinho Power GUI. 2 cliques aqui para abrir, ó, porque senão ele não roda a simulação, tá? E aqui ele tem algumas ferramentas interessantes. A que a gente vai usar agora é essa daqui, ó, FFT Analysis, tá? Quer dizer, é a transformada rápida de Fourier, né? Fast Fourier Transform, tá? Vou abrir aqui para mostrar que na tela não vai ter nada, tá? Para a gente analisar. Ó, aqui ele vai mostrar o sinal, aqui ele vai mostrar o cálculo dos harmônicos, tá? Das frequências. Eu posso dar um refresh aqui, mas quando eu venho aqui, ó, sinais disponíveis, quando eu abro aqui não tem nada, tá vendo? Então a gente precisa voltar aqui no osciloscópio, dar 2 cliques aqui nele, ó. E deixa eu minimizar agora, tá? Que eu já mostrei o que é que a gente queria ver, né? Eita, agora ele ficou pulgado aqui. Deixa eu fazer assim. Pronto, fica mais fácil. Pronto. Só para mostrar o seguinte, tá? Que para esses gráficos, esses vetores irem aparecer lá na transformada rápida de Fourier, a gente precisa vir aqui, ó, em configuração, tá? Parâmetros do osciloscópio e configurar aqui o history, tá? Quer dizer, os pontos eles vão para onde? Vão ser armazenados aqui, ó. Salve a informação, né, para a área de trabalho, tá? Save data to workspace. Então a gente vai marcar essa caixinha e vai deixar aqui como tá? O nome da variável, scope data e o formato, estrutura com tempo, tá? Que é exatamente o que a gente quer. É um vetor, é uma série temporal, né? Para cada variável dessa, tensão, corrente e potência, tá? Vou aplicar aqui, dá OK. E agora deve aparecer lá na análise Fourier exatamente esses valores do osciloscópio, tá? Dá um refresh aqui.
Ah não, perdão, tem que rodar a simulação de novo, tá? Roda a simulação de novo. Tá vendo que vai ser mais rápido agora? E aí ele joga esses dados agora que ele está calculando lá no osciloscópio. Ele fica aqui mudando o que ele está calculando. Pronto, terminou a simulação. Eu vou abrir aqui a ferramenta, dar um refresh, agora apareceu, tá vendo? Então o que é que a gente está vendo aqui? Aquela mesma variável, tá? Scope data. E qual é a entrada que você quer? Aquele gráfico, né? Primeiro gráfico, segundo, terceiro. Vamos ver o primeiro gráfico e o sinal 1, que é exatamente proveniente daqui, ó, desse osciloscópio. Primeira entrada, sinal 1 aqui desse MUX aqui, né? Que ele exatamente é aqui, ó, a tensão na carga, tá? Voltando aqui para análise, ó. Aí ele pede para mostrar o sinal ou a janela do FFT, tá? Vou deixar o sinal. Aí, continuando aqui embaixo, ó, as configurações da transformada rápida. O que eu vou aumentar aqui é esse aqui, ó, número de ciclos. Vou botar 3 ciclos, tá? Só para ficar mais visualmente aqui, ó, ele mudou, tá? Ficou 3 ciclos vermelhinhos aqui para a gente poder analisar a transformada rápida de Fourier, tá? A frequência fundamental é 60, que é a frequência da rede, tá? Da fonte, perdão. Aqui, ó, essa fonte tem uma frequência de 60 Hz. Vocês vão ver aí quando vocês, aqui, ó, forem rodar esse bloquinho, essa simulação no computador de vocês. E voltando aqui, frequência máxima 1000 Hz, tá? Que é 1 kHz, é suficiente. Tá? A gente agora vai rodar a simulação apertando aqui o botão do display, tá? E aí aparece exatamente a análise de Fourier em cima desse gráfico aqui, que é a onda retificada não controlada, tá? Do retificador monofásico. Então, como a gente viu na aula, a tensão na carga ela gera harmônicos, tá? Então aqui não está legal para ver o que está em frequência, mas a gente pode mudar aqui, ó, para aqui, ó, frequência do eixo, tá? Pode ser em Hertz, pode ser na ordem do harmônico. Vamos rodar de novo. Eu prefiro assim porque dá para a gente enxergar qual é o harmônico que a gente está trabalhando, tá? Sabendo, ó, que a fundamental é 60 Hz, então o primeiro harmônico que é esse aqui é de 60 Hz, tá? Esse harmônico zero aqui é o valor CC, tá? É o valor médio aqui dessa onda retificada, tá? E a gente vê ó, que ele tem o segundo harmônico, o quarto, o sexto, só tem os harmônicos pares, como a gente viu na aula, tá? Só tem o primeiro harmônico na frequência fundamental e todos os harmônicos de cosseno são pares, tá? Aqui é erro de aproximação, tá? Tem um pequeno harmônico aqui de terceira ordem, mas na teoria a gente viu que isso aqui é zero. Então isso aqui é erro de arredondamento, tá? Do próprio cálculo aí do MATLAB, que não é perfeito, né? Porque tem que fazer truncamentos no cálculo, né? Ele vai ser perfeito lá no papel e na caneta. Aqui ele tem que arredondar e acaba dando esse pequeno amplitude aqui, mas que é por conta de arredondamento. Posso até aumentar aqui um pouquinho a tela, só pra gente dar um zoom nisso, tá vendo? Aparece bem pouquinho aqui, mas perceba que aqui é arredondamento. É só pegar lá a aula, que a gente calculou isso aqui, e ver que só tem harmônicos de cosseno pares, tá? Isso aqui é um errozinho de aproximação. Beleza? Então aqui ele já calcula pra gente, ó, o THD, a distorção harmônica total em inglês, né? Que foi exatamente 43%, tá? Lá na lista de exercício eu peço pra gente calcular até o décimo harmônico, geralmente, tá? Décimo, décimo primeiro. Então aqui, ó, a frequência máxima de 1000 Hz está suficiente, tá? Pra gente ver até o 16º harmônico, tá? E perceba que ele cai, a amplitude dos harmônicos cai rapidamente, né? Com o aumento da frequência. Ok, pessoal? Então eu vou deixar tudo disponível para vocês, tá? O arquivo e o link da primeira aula aí na descrição do vídeo para vocês acompanharem e fazerem, né, novamente essa análise aí de Fourier, tá? Antes de terminar, ó, a gente também pode ver aqui, ó, distrito do display, ele pode ser em barras, ele também pode dar pra gente o valor numérico, tá? De lista. Se eu apertar aqui lista e display, ele vai mostrar pra gente aqui exatamente os valores de cada harmônico desse, tá? Então, ó, o tempo de amostragem é 1 microsegundo, como eu disse no começo, tá? Ele tem amostras por ciclo, tá? 16.000 amostras, 667. O componente DC tem 98% do valor do fundamental. O fundamental aqui tem um pico de 154, tá?
O componente fundamental, tá? Não é o pico da onda não, tá? Aqui da tensão na carga não. E o fundamental 60 Hz, como é esperado. O componente DC é 63% do fundamental. E aí vai, né? O segundo harmônico 42% e vai diminuindo, tá? O quarto harmônico 8,56. O sexto harmônico 3 e vai caindo, tá? Perceba que tem um pequeno erro aqui, né? Nos ímpares, tá? Aqui harmônico ímpar, H3, ó. Tem 0,28, isso aqui é aquele erro que eu falei, tá? O quinto 0,17%, tá errado, tá? Isso aqui é erro de aproximação. Tá? Do gráfico aí que causa esse erro. E até o 16º, tá? Então, a gente pode analisar por lista, que ele diz os valores exatos calculados. E a gente pode ver por barra, que fica visualmente mais interessante, tá? Mas se você quiser exatamente esses valores aqui, basta você ir lá na lista, ok? E aí a gente vai usar essa ferramenta para outras análises no futuro, tá? Nas próximas aulas. Até mais.